por favor, em nome de Jesus. Salmo 91. Salmo 91. Não se entristeça, Deus é contigo para te livrar. Não há nada que eu não possa fazer contra a sua vida, porque Jesus é o teu libertador. Salmo 91, irmãos, nós estamos terminando a nossa caminhada, né? Estamos terminando a nossa caminhada. E glória a Deus, né? Que nos permitiu buscar um pouquinho de entendimento na palavra. Eu vou fazer a leitura começando no versículo 14, que foi o segundo versículo da sexta-feira passada. Nós lemos o 13 e o 14. Mas os versículos de hoje, o 15 e o 16, eles começam no 14. Então eles têm uma ligação com o versículo 14. Então eu não vou deixar passar essa ligação aqui para você entender, tá? Então diz assim, ó: pois que tão encarecidamente me amou. Está falando da gente. Se nós o amamos, se nós amamos o Senhor encarecidamente, que é amar com muita dedicação, com muita vontade, com o coração. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então nós vimos aqui o compromisso que Deus tem com aqueles que o amam. De fazer o que com essas pessoas? De livrá-las. E de colocá-las em segurança, no alto retiro. Por quê? Porque essas pessoas que amam o Senhor, elas acabam conhecendo o nome do Senhor. É o nome de Jesus. Jesus falou que tudo que nós pedíssemos no nome dele, o Pai faria. O próprio Jesus faria, para a glória do Pai. Então esse nome é poderoso. Importante você procurar estudar e conhecer o nome de Jesus. A mesma oração que nós fazemos num dia de sexta-feira, por exemplo, em que nós oramos no nome de Jesus, você pode fazer no seu dia a dia, quando você se depara com uma ação do mal, uma coisa ruim, uma coisa anormal, use o nome de Jesus. Quando for orar, ore em nome de Jesus. A Bíblia chega a dizer que tudo que nós formos fazer, devemos fazer em nome de Jesus. Então é muito importante você confiar no nome do Senhor. Aí vem os versículos de hoje, começando no versículo 15. Por que ele tem uma ligação com 14? Porque continua falando daquela pessoa que ama ao Senhor encarecidamente, que é amar com muita dedicação, com muita vontade, com muito esforço, com todo o seu coração. Como a Bíblia diz que nós temos que amar o Senhor, né? Com todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, toda a nossa alma, com tudo que há em nós, com todo o nosso esforço. E aí no 15 diz assim, ó: ele me invocará, que é chamar com força, com vontade. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Que garantia abençoada que Deus está te dando, minha irmã, meu irmão. Se você tem amado ao Senhor encarecidamente, com toda a tua vontade, por mais que você seja uma pessoa falha, como eu também sou, mas você procura amar a Deus, e você ama a Deus com todo o seu esforço. Eu quero só lembrar um pouquinho da mensagem da sexta passada, que falou também o que é amar a Deus. Amar não é só dizer eu te amo. Nós podemos, no momento de adoração, dizer que amamos ao Senhor. É bonito, é lindo nós adorarmos a Deus dessa maneira. Mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus falou isso. Então amar ao Senhor, o amor a Deus não se demonstra meramente por palavras, mas por uma atitude, um comportamento de obediência à palavra dele. Amém, meus irmãos? Amém. E aí essa pessoa tem a garantia, de que quando ela invocar a Deus, que é chamar por Deus, meu Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do Senhor agora, aqui eu estou precisando. O Senhor não vai se fazer de surdo, não vai virar as costas, Ele vai responder essa pessoa. Ele me invocará e eu lhe responderei. Nós temos, irmãos, eu quero fazer uma diferença aqui, porque nós temos aquela oração do nosso dia a dia, que nós agradecemos a Deus, que nós temos comunhão com Deus, até falamos dos nossos problemas. Mas esse invocar aqui, para mim, é um pouquinho diferente. Não é aquela oração comum, aquela oração do dia a dia, aquela oração que a gente sempre faz.
Esse invocar a Deus aqui tem a ver com um momento de dificuldade. Você invoca a Deus na angústia, na aflição. É uma oração diferente daquela oração do dia a dia. É aquela oração em que você não vê outra saída a não ser buscar a Deus. Você que crê em Deus, vai e busca a Deus. E você diz: Senhor, eu estou precisando de socorro aqui agora. Eu estou precisando do teu livramento aqui agora. Meu Deus, eu não tenho com quem contar, não sei contigo. E a pessoa vai e invoca a Deus mesmo. É uma coisa assim que a pessoa está necessitada mesmo. E ela usa a fé dela, ela está invocando a Deus. Nesse dia de angústia, de aperto, que a pessoa ela faz uma oração diferente daquela do dia a dia, uma oração de invocação mesmo. Ela está invocando a Deus, clamando pelo socorro divino. Deus vai ouvir aquela pessoa, Deus vai trazer resposta para aquela pessoa. Amém. Amém, irmãos? Amém. Só que essa resposta, ela vem de duas maneiras. Eu quero trabalhar isso aqui um pouquinho contigo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus tem aquela resposta que vem como orientação. Então você clama a Deus, você invoca, você não está sabendo o que fazer. Deus te responde pela palavra, Ele fala contigo, Ele está te dando uma orientação. Mas tem também aquela resposta que vem em forma de ação, que Deus manifesta o poder dEle para te livrar e te dar vitória. Então as duas são maravilhosas, porque Deus sabe de que modo responder para a pessoa que está invocando a Ele. Aquela pessoa que está invocando, que ela precisa mais de uma orientação, porque ela não está sabendo o que fazer, ela está meio perdida. E tem aquela pessoa que está precisando da manifestação do poder dEle para livrar e para dar vitória para aquela pessoa. Nós temos o exemplo da resposta, Deus falando que Ele responderia através de orientação, lá em Jeremias 33. Jeremias 33, 3. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. 33, 3. Então esse invocar, irmãos, é diferente daquela oração do dia a dia, entenda bem. Não é sempre que a gente invoca a Deus. O invocar, irmãos, é quando você está num aperto mesmo. Você não é aquela pessoa que busca só um aperto, você é aquela pessoa do dia a dia da comunhão com Deus. Mas quando você está em aperto, você vai e invoca a Deus. Você precisa da manifestação de Deus, da resposta de Deus. Ele está te garantindo. Vamos crer nisso, irmãos. Vamos experimentar isso. Vamos invocar a Deus quando nós precisarmos. Vamos invocar. Deus está dando essa liberdade. Ele está dizendo: você vai me invocar e eu vou te responder. O Jeremias 33, versículo 3, bem conhecido do povo de Deus, mas aqui, reforçando aqui, trabalhando dentro da mensagem do Salmo 91, versículo 15. Clama a mim, clamar, né? Parecido com invocar, clama a mim e responder-te-ei. Deus falou lá, Ele vai me invocar e eu lhe responderei. Clama a mim e responder-te-ei. E aí, como viria a resposta aqui no caso de Jeremias 33, 3? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Então ela vem não como manifestação de poder, mas vem como orientação. Deus falando, respondendo pela palavra. Deus revelando coisas que a pessoa não sabia e precisava saber para se livrar daquele problema, daquela situação difícil. Então a resposta de Deus pode vir em forma de orientação. Ou ela pode vir em forma de manifestação de poder. Aí nós vamos lá no Salmo 18. Isso aqui vem normalmente quando a pessoa não pode fazer. É só Deus por ela. Deus, eu preciso do teu poder. Eu preciso aqui de que o Senhor me socorra. Então aqui no Salmo 18. Salmo 18. O salmista, o homem de Deus, que aqui era o Davi, muitos salmos, quem escreveu foi o Davi, mas nem todos, mas aqui era o Davi, ele dá o testemunho da situação em que ele se encontrava. Salmo 18, versículo 4. Olha que situação terrível que ele se encontrava, irmãos. Começando no versículo 4. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram.
cordéis de morte, cordas da morte me cercaram, me prenderam, torrentes, chuvarada, cachoeira de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Então essa era a situação em que ele se encontrava. Era difícil, sim ou não, irmãos? Ele estava à beira da morte, cordéis da morte me cercaram e cordas do inferno me cingiram. Então ele estava numa situação muito difícil, angústia, muito sofrimento. Mas ele fez algo, olha só no verso 6. Na angústia invoquei. Lembra lá do Salmo 91, 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Então ele disse aqui, eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Lembra lá de Jeremias 33, 3? Clama a mim. Então ele fez isso, ele invocou e clamou. Invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, o que aconteceu? Deus ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quem invocar, quem ama a Deus, quando invocar, quando clamar, Deus vai ouvir, Deus vai escutar. Amém, irmãos? Amém. A tua oração vai chegar até o templo santo de Deus e vai chegar até os ouvidos do Senhor. E aí eu quero mostrar para você como é que aconteceu. Você vai ver um relato aqui, muitas coisas, aqui é figura de como Deus o socorreu. Diferente lá de Jeremias, com uma orientação, eu vou te anunciar coisas que você não sabe. Aqui Deus manifestou o poder, Deus veio socorrer a Davi. Então a terra se abalou. Eu não sei se isso aqui aconteceu mesmo, mas para nós é no sentido figurado, amém, irmãos? É no sentido espiritual, ao Deus vindo ao nosso socorro. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Deus se indignou pelo clamor do Davi, pelo clamor do homem de Deus que amava ao Senhor. Deus se indignou contra os inimigos de Davi. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixo de seus pés e desceu, abaixou os seus pés e desceu. Então ele veio ao encontro do filho necessitado que estava pedindo socorro. E a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasa de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Falando dos inimigos de Davi, espalhou e perturbou com eles. Os espalhou e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Então veio a resposta do Senhor, não em forma de orientação, porque não era o que Davi precisava ali, mas ele precisava da manifestação do poder para socorrer. Tudo isso aqui é símbolo da manifestação do poder de Deus. Quando ele fala aqui que a terra se abalou, que tremeu, os fundamentos dos montes se moveram, era Deus se movendo em favor do Davi, para livrá-lo das mãos dos seus inimigos. Então você viu aqui, se você ama o Senhor, quando você invocar, Ele vai se manifestar para te responder, te dando orientação ou manifestando o poder dele para te socorrer dessa aflição que você está passando, dessa luta, dessa dificuldade grandiosa. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos voltar lá no Salmo 91. Uma coisa que eu quero falar com os irmãos aqui é o seguinte: quando você estiver passando por uma angústia, uma luta, um sofrimento,
você não precisa sofrer calado. Invoque a Deus. Você pode se calar diante dos homens, para não tratar ninguém mal, para não falar o que não deve, para não dar o troco na mesma moeda. Diante dos homens você se cala. Agora, diante do Senhor, fale, não para reclamar com Deus, mas para invocar, para chamar, para pedir socorro. Deus, me livra, me ajuda, me dá orientação, manifesta o teu poder, faz alguma coisa, eu estou precisando, me mostra o caminho. Deus, ele vai responder. E aí Deus fala mais aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Irmãos, eu tenho dito isso aqui repetidas vezes, que Deus não é Deus só quando tudo está bem. Ele é Deus na adversidade também. E Ele entra conosco no meio da adversidade. Que poderoso que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Ele está conosco na angústia. Ele não tem medo da adversidade. Ele não tem medo do fogo. Ele não tem medo da água. Ele não tem medo de nada nem de ninguém. Na maior da adversidade que eu posso encontrar, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo ali. Ele está presente ali. Você sabia que essa é a promessa de Deus para o seu povo? De estar junto com Ele na angústia. Então Deus não diz assim, irmãos: olha, eu nunca vou deixar que ele passe na angústia. Ele não diz isso. Isso aqui eu tenho que tocar nessa tecla com os irmãos também. Porque ele não livrou Daniel da cova dos leões. Mas quando Daniel foi para dentro da cova dos leões, ele enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Amém, irmãos? Amém. Então Deus até permitiu que Daniel ficasse em angústia. Mas quando ele estava na angústia, Deus esteve com ele para livrá-lo. Então é aqui conosco. Ele diz: estarei com ele na angústia. Ele não diz: eu nunca vou deixar que ele passe por angústia. Não. Ele pode até passar, mas eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Por que o senhor disse que essa é uma promessa de Deus para nós, pastor? Porque ele falou para Jacó, para o povo dele, e o povo dele hoje somos nós. Jacó hoje somos nós. Ele falou lá em Isaías 43, vou dar um pulinho lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Capítulo 43. Capítulo 43. Isaías 43. Deus estava falando a Israel, que era o povo do passado, que é o povo de Deus ainda hoje e sempre será, povo abençoado, embora esteja um pouco separado de Deus, mas é um povo de Deus e é um povo abençoado, é um povo que Deus vai resgatar. Mas hoje também nós somos os filhos de Abraão, nós somos parte do povo de Israel, espiritualmente falando, né, servos de Jesus, filhos de Deus. E aqui no versículo 2, falando para esse povo, que somos nós também, ele diz assim, ó: quando passares pelas águas. O que ele diz ali, irmãos? Estarei contigo, meu irmão. Eu vou estar contigo. Ele não diz: você não vai nunca passar pela água, mas se você passar, eu te garanto, eu vou estar contigo ali no meio daquela água. Amém. E quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então Deus está dizendo que Ele vai estar conosco. Que angústia você está passando? Talvez você está passando por alguma angústia. Se você está, que tipo de angústia que é? Que luta que é? Que dificuldade que é? Deus está contigo. Amém? Porque Ele disse que Ele estaria conosco na nossa angústia. Ele estaria conosco quando passássemos pelas águas, e as águas não nos afogariam. Deus nos livrará. Amém, irmãos? Amém. Então, na maior da adversidade, invoque a Deus, preste atenção, porque de alguma maneira Ele vai te responder, e pode ter certeza que Ele está ali presente para te livrar. Amém. Voltando lá, continua dizendo assim, ó: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Então Ele vai estar conosco na angústia. Para quê, irmãos? Para ficar acompanhando de perto o nosso sofrimento? Não, para nos livrar. Não, para nos livrar. E livrá-lo-ei. E tem mais, irmãos: e o glorificarei. Aquilo que era para ser tua derrota, tua destruição completa, só vai servir para te glorificar, para te promover. Amém. Glorificar é dar glória, irmãos.
Glorificar é dar glória. E a glória vem com a vitória. Quando você vence, você é glorificado. Não é assim na Olimpíada que a gente acompanhou aí, irmãos? Todo mundo era glorificado. Pastor, o que é ser glorificado na Olimpíada? É receber medalha, é subir no pódio. Todo mundo subia no pódio? Não, irmãos. De muitos atletas, dentro de uma competição, só subiam 3. Isso num lugar mais alto, subia só o que ganhava a medalha de ouro, primeiro lugar. Aquele era glorificado. É uma maneira de ser glorificado, de ser reconhecido. Então ele é posto no lugar mais alto do pódio, recebe uma medalha de metal precioso, valoroso, né? Aí o segundo é a prata, o terceiro é o bronze. Eles foram glorificados. Por quê? Porque venceram. Então eu o glorificarei, ou seja, eu vou dar vitória para ele em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou estar com ele na angústia, acompanhando a luta dele de perto. É o meu técnico ali, é o meu orientador. E ele vai me acompanhar para o caminho da vitória. Ele vai me livrar. E não só me livrar para dizer, ufa, passei. Não, mas ele vai me glorificar. Aquilo que era para ser, às vezes, a minha destruição completa, a minha desgraça, a minha derrota, vai ser a minha exaltação. Vai ser Deus me glorificando. Amém, meus irmãos? Amém. E eu glorificarei. Ele quer te glorificar também. E aí diz mais aqui, ó. Dar-lhe-ei, versículo 16, abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe o que é aqui, ó? O dar-lhe-ei abundância de dias. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que você venceu tudo aquilo que era para te matar antes do tempo. Tudo aquilo que era para te arrasar, para te destruir antes do tempo. Dias de angústia pelos quais você passou, que era para ser o fim da tua vida. Deus terá estado contigo, livrado, te glorificado e te feito chegar até o fim. Amém, meus irmãos? Amém. Então tem muita coisa que quer te parar no meio do caminho, quer bloquear a tua vida, quer parar você no meio do caminho. Mas Deus está garantido, eu vou te dar abundância de dias. Você vai chegar até onde você tem que chegar, até o fim, e nada que tente parar no meio do caminho vai conseguir. Glória a Deus. Dar-lhe-ei a abundância de dias. Aí você pega aqui, ó. Aí na mesma página, não sei na tua Bíblia, na minha, na mesma página, Salmo 92, versículo 14. Salmo 92, versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, irmãos? Amém. Ele vai te fazer chegar até lá. Mas com qual propósito? Para que você tenha um bom testemunho dele. Para que as pessoas olhem para ti e saibam que o motivo de você ainda florescer na velhice, dar frutos na velhice, é porque o Senhor não é injusto. Você serviu a Ele durante a vida, você o amou. Como diz aqui a Bíblia, você o amou tão encarecidamente. E Ele foi fiel para contigo até o fim. Amém. Amém, irmãos? Amém. Para glorificar a Deus. Ele diz mais, ó. E lhe mostrarei a minha salvação. Ele vai te fazer experimentar a salvação dele. Você vai chegar até a sua velhice. Depois acabou-se a sua vida, é o seu fim e a sua derrota. Não, ali é a sua grande vitória. Porque Deus tem prazer na morte dos seus santos. Amém. Porque depois que eles morrerem, eles partirão para com o Senhor para sempre. A grande vitória. Aquela é a grande vitória. Não se compara a nenhuma vitória que você possa ter nessa terra. Amém. Você pode vencer nessa terra muitas vezes, mas a tua grande vitória vai ser no dia em que o Senhor te recolher, porque daí você vai ter a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Amém. Pode ter certeza. Mas não só lá, né? Nessa vida também. Ele vai te mostrar a salvação dele. Muitas vezes você vai ter testemunho para contar dos livramentos que ele te deu. É uma salvação. Quando ele te livra e te dá a vitória, é uma salvação que você tem. Você pode dizer, Deus me salvou. Salvou daquele aperto, daquela angústia, daquele inimigo que te queria destruir, daquela obra do mal que te queria destruir. Ele te salvou. Ele te tirou das mãos daquele teu inimigo, te livrou e te glorificou. Amém, meus irmãos? Amém. Então guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos fazer a nossa oração, mas eu queria recitar o Salmo 91 com você. Eu queria que você pegasse aí com as suas mãos em nome de Jesus.